Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos continuar agora falando sobre tensões e conflitos na Ásia, tá? A gente já viu aí na última aula sobre alguns conflitos na Ásia, né? Como a questão da Primavera Árabe, entre outros conflitos aí como a questão palestina e assim por diante. Agora, que é a partir da página 415 da unidade 3, do módulo 3 de vocês, a gente vai ver aí sobre a independência da Índia e também a disputa pela Caxemira, tá? É a que diz assim, ó. Desde o início da colonização inglesa na Índia, o país sempre buscou libertar-se do neocolonialismo. Em 1947, o país conseguiu a independência graças à atuação de Mohandas Gandhi, que é Mahatma, né, que a gente chama de Mahatma Gandhi, que propôs uma oposição pacífica à presença inglesa na Índia, por meio do não pagamento de impostos e da rejeição dos produtos e da cultura inglesa. Aí nós estamos aí falando um pouquinho a respeito da biografia de Mahatma Gandhi, né? Que no caso aí ele nasceu na Índia em 1869 e em 1914 ele voltou para a Índia. Então, no caso, ele foi o principal líder, no caso, que lutou aí pela independência da Índia. Como vocês sabem, a Grã-Bretanha, né, ocupou a Índia aí por muito tempo, né? No caso, a Índia era uma colônia da Inglaterra e eles, no caso, tiveram aí a colonização também, né? Como aconteceu aqui na América Latina, a colonização de exploração, tá? Aí, no caso, em 1947, quando a Índia finalmente conseguiu a sua independência, a gente teve aí alguns conflitos, tá certo? Vamos entender. Aqui diz assim, ó. Nesse período, as fronteiras da Índia eram diferentes das atuais. Com a independência, islâmicos e hindus, ou seja, as pessoas que seguem o islamismo e as que seguem o hinduísmo, que é a maioria na Índia hoje em dia, né? Que viviam no país entraram em conflito por disputas políticas e territoriais, motivando a seguinte divisão da ONU. A gente, no caso, tinha aí a Índia, né? Aí eles dividiram em 3 partes. Ficou o Paquistão Oriental, o Paquistão Ocidental e também ficou a Índia, né? No caso, a República da Índia. Aí, ó, o Paquistão Oriental e Ocidental, que ficou aí com os muçulmanos, e a Índia ficou com o povo hindu, tá? Que hoje em dia mais de 80% da população segue o hinduísmo. Aí em 1971, o Paquistão Oriental se desmembrou, formando o território chamado de Bangladesh, que hoje em dia é o país, né, chamado de Bangladesh, o Paquistão Oriental. E o Paquistão Ocidental ficou simplesmente Paquistão, tá? Então, nós temos aí Paquistão, hoje em dia, né? Paquistão, Índia e Bangladesh, que antigamente tudo isso era o território da Índia. Aqui diz assim, ó, em 1947, o Paquistão e a Índia passaram a disputar a região da Caxemira. Ó, gente, a gente tem aí no mapa a região da Caxemira, tá? Aí aqui a gente tem, ó, a parte da Caxemira que está sob o controle da Índia, a parte da Caxemira que está sob o controle do Paquistão e a província da fronteira noroeste, tá? Aí, ó, nós estamos dizendo o seguinte, o Paquistão e a Índia passaram a disputar a região da Caxemira, área com maioria muçulmana, localizada no norte da Índia. Atualmente, 2/3 do território estão sob domínio dos indianos e o restante está sob o controle do Paquistão. A região em disputa é rica em recursos hídricos, né? Aí, abrigando o rio Indo e seus afluentes. Observe o mapa ao lado, né? Que no caso aí tá mostrando a região, né? E tá mostrando também aí a questão das fronteiras, tá certo? Aí a disputa ocasionou conflitos entre os dois países e incentivou a produção de armas nucleares. Aí aqui, ó, nós temos o conflito do Tibete. Localizado no sudoeste da China, o Tibete foi dominado por vários impérios ao longo da história em 1720. Pediu ajuda da China para defender o território tibetano da invasão dos mongóis. Desde então, a região passou a ser controlada pelos chineses. A partir do século XX, o Tibete começou a reivindicar a independência. No caso, eles pediram ajuda dos chineses,
foram controlados pelos chineses desde então, né? E depois eles queriam aí a independência. Aí que não foi aceita pela China. Entre outros motivos, por ter reservas minerais como cobre, lítio, ferro, urânio e cromo, a China então passou a reprimir a região, destruindo monastérios, né? Que no caso, os locais aí onde os monges moram, né? Substituindo a língua oficial tibetano pelo mandarim, que é a língua oficial aí da China, tá? Incentivando a migração de povos da etnia Han, que é predominante na China, para o Tibete. Essas ações têm como objetivo a dissolução da cultura local e o enfraquecimento do movimento separatista. Então, colocando pessoas da etnia Han, né? Diminuindo aí a questão da língua falada pelos tibetanos. Eles estão tentando enfraquecer esse movimento separatista para que os tibetanos não queiram a independência. Aí tal tensão provocou a saída de muitos tibetanos para outros países, em especial para a Índia, como foi o caso do líder espiritual dos tibetanos, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama. Aí temos aqui, a biografia, né, dele. E aqui embaixo nós temos o conflito da Coreia do Norte. Gente, como vocês sabem, durante a Guerra Fria, né, em 1953, a gente teve aí a separação das Coreias. A Coreia do Norte ficou aí sob a influência da União Soviética e a Coreia do Sul sob a influência dos Estados Unidos. Então, desde então, né, a gente teve essa divisão aí das duas Coreias e elas não tiveram a reunificação até hoje. Aqui diz assim: durante o século XX, a região das Coreias foi dominada pelos chineses e em 1910 os japoneses a conquistaram e passaram a impor sua cultura, com grande repressão militar, violência e etc. Após a Segunda Guerra Mundial, a região passou a ser disputada por soviéticos e estadunidenses. E em 1945, a Península Coreana foi dividida em duas partes. O norte ficou sob domínio dos soviéticos e o sul sob o domínio dos Estados Unidos. Em 1948, a ONU determinou que a região fosse dividida oficialmente em duas nações, aumentando assim a tensão entre as Coreias. Em junho de 1950, o exército da Coreia do Norte bombardeou bases militares na Coreia do Sul e em poucos dias já havia dominado grande parte do território sul-coreano. Por imposição dos Estados Unidos, a ONU se envolveu no conflito e com uniformes da ONU, estadunidenses e coreanos do Sul rechaçaram as forças militares da Coreia do Norte, ocupando seu território até a fronteira com a China. Esse fato propiciou a entrada do governo chinês na guerra. Com essa ajuda, os norte-coreanos expulsaram do país as tropas sul-coreanas e estadunidenses. Lembrando, gente, que a Coreia do Norte até hoje é controlada aí, né, pelo sistema ditatorial e a Coreia do Sul é democrática, tá? Aí aqui, após violentas batalhas em 27 de junho de 1953, os ataques cessaram. O saldo da guerra foi de 3 milhões ou mais de coreanos mortos, além de 1 milhão de chineses e cerca de 50 mil estadunidenses. A Coreia do Sul passou a partir da década de 1960 por rápido crescimento econômico, que inclusive, né, a Coreia do Sul é um dos países mais industrializados e que tem a tecnologia de ponta, né, no caso aí nas suas indústrias. Então, é um dos países mais desenvolvidos aí da Ásia. Aqui diz assim, com grande destaque entre os países em desenvolvimento. Na Coreia do Norte, o governo comunista desenvolveu uma política militarista que, além de promover o isolamento do país e o empobrecimento de sua população, tem recentemente provocado atritos internacionais com um polêmico programa nuclear, que no caso, gente, o governo coreano, né, da Coreia do Norte, ele estava fazendo testes nucleares no Oceano Pacífico, né? E, inclusive teve aí a interferência da ONU e também teve aí alguns ataques e algumas ameaças contra os Estados Unidos, né? Aí aqui temos o seguinte: em razão dos conflitos citados, existe um clima de tensão entre a Coreia do Norte e outros países,
Esse país faz constantes ameaças aos Estados Unidos, ao Japão e à Coreia do Sul. Aí nós temos uma imagem aí, ó, mostrando a área desmilitarizada, né? Onde há uma única ponte ligando os territórios da Coreia do Norte e do Sul, ok? Então, pessoal, ó, nós encerramos assim a unidade 3 de vocês, tá? Do módulo 3 e continuaremos nas nossas aulas online. Então, bons estudos!